Bendito, adorado e exaltado seja o Deus de Israel. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Meu muito boa noite a você, querido irmão. Meu muito boa noite a você, minha amada irmã, que já está conosco no programa Caminhando com Jesus, quando está entrando no ar mais um programa para a glória de Deus, para que seja pregada a palavra, anunciada a palavra, para que seja manifestada a fé e para que Deus nos dê o retorno que de forma individual ou conjunta estejamos a precisar, como resposta, como, enfim. Porque verdadeiramente este Deus é um Deus de resposta. Este Deus é um Deus de consolo, de cura, de liberdade, de libertação, de transformação, de conversão. É um Deus, na realidade, que, como uma fonte que jorra para a vida eterna, é uma fonte contínua, não para de jorrar, e jorra para a eternidade. Então nós louvamos a Deus pela maravilha ou por maravilhas que Ele tem feito, tem operado sobre a vida de cada um de nós. E Ele tem sido bom conosco, tem agido de benevolência, tem sido longânimo, tem sido compassivo, tem sido verdadeiramente extraordinário com cada um de nós. O fato é que a preocupação de Deus faz com que o programa Caminhando com Jesus ele entre no ar de segunda a sexta a partir das 22 horas. O cuidado, o zelo de Deus, a forma como tem nos observado, a forma como... Porque a realidade, a nossa realidade é que em algum momento de nossa vida, nós vamos nos deparar com situações as quais vão nos conduzir a sermos realistas, a cairmos em uma realidade difícil, dolorosa, e vamos olhar e vamos ver o quanto as coisas são difíceis. De repente, você que está acompanhando já o programa Caminhando com Jesus pela live ou pelas ondas da Salvaterra FM, esteja passando por uma tribulação daquelas que, no maior de todos os pessimismos, se assim eu posso me expressar, não haveria a remota possibilidade de alcançar o quanto seria difícil isso que você está passando, ou que jamais você iria passar por isso, mas a tua realidade hoje tem sido dolorosa. Você está como que Jesus se apresentando diante do Pai, se expressando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque a coisa está muito difícil. Dores pela ausência, pela falta, pela carência, pela necessidade, por aquele que não vem, pela resposta que não é dada, pela compreensão que não... São N motivos pelos quais o ser humano ele pode chegar a se encontrar neste lugar, nesta área, nesta zona de perigo, onde parece que o desejo em desvanecer, onde parece que a debilitação, onde parece que o aperto, a pressão, a opressão, a luta, a dificuldade, a adversidade, tudo que está ao redor está conspirando para que você não continue mais, para que você não dê seguimento e você olha e lembra dos grandiosos sonhos que você sonhou, os quais você tem certeza absoluta que
você não viveu uma imaginação, você não criou algo, uma visão, uma imagem romântica dentro de você. Foi o próprio Deus que te revelou. E de repente esse é o momento onde você fica se perguntando: será que eu não viverei isso? Isso que um dia Deus me mostrou, porque a situação na qual eu me encontro agora, a situação na qual eu me encontro hoje, a situação pela qual eu estou passando, a situação na qual eu estou vivendo, só que Deus sabe disso. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso e Deus sabe todas as coisas. De repente você passou o dia tentando achar alguém a quem pudesse, a quem possa recorrer e não achou. Não é exatamente para estender a mão, não é exatamente para prestar um favor que venha ou viesse sanar de forma definitiva, ou pelo menos refrigerar, ou pelo menos um paliativo para amenizar a dor, como uma dipirona que vai fazer com que a dor passe, mas que na realidade, por conta da gravidade, da inflamação, da infecção, quando passar o efeito da dipirona, a dor, mas você não achou. Você não achou. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Existem coisas pelas quais nós temos dificuldade em compreender, mas que quando chegar a um determinado momento desta situação, você vai começar a enxergar. É como que em um grande naufrágio, diante de um oceano imenso, ao olhar para ambas as direções, norte, sul, leste, oeste, você não vê terra, você não vê árvores. Totalmente desesperançoso. Mas por um momento Deus, sendo o controlador, estando Ele na direção de todas as coisas, Ele começa a direcionar a corrente marítima, a conduzir você, ou por intermédio de ondas impelidas pelo vento, começa a levar você a um determinado lugar, onde dali você já começará a enxergar a terra firme. Talvez por enquanto você não esteja vendo. E de repente, nessa dificuldade extrema, você se pergunte ou pergunte para Deus: eu vou morrer aqui? E quando o medo te aplaca e vem o começo, o início de um desespero, você começa a exclamar dizendo: eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer agora. E você começa a ser tomada por palavras postas, colocadas pelo Espírito Santo de Deus, porque verdadeiramente Ele intercede por nós. E Ele começa a colocar palavras e você vai falando, de repente você até quer controlar os teus maxilares, mas você não consegue. Você quer controlar a tua língua, mas parece que existe alguém dominando e gerando e produzindo e projetando e verbalizando coisas.
é quando Deus começa a te ouvir. É quando Deus começa a te responder. Eu não sei se a tua luta ela é psicológica, eu não sei se a tua luta é apenas de âmbito familiar, não sei se a tua luta é uma batalha espiritual ferrenha. Não sei. Mas independente de onde, do grau, do tamanho, da força, da proporção da tua luta, estamos aqui com um Deus. E estamos aqui por um Deus, a quem a honra, a glória e todo o louvor pertencem a Ele. Existe um Deus que se preocupa contigo. Eu glorifico e exalto ao Deus de Israel, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que enviou seu Filho unigênito. Porque eu sei muito bem onde Ele me achou. Eu sei muito bem onde Ele me encontrou, sei muito bem de onde Ele me tirou, sei muito bem a forma com a qual Ele me resgatou. E de lá para cá, meus olhos contemplaram muitas vidas nas quais Ele operou e de contínuo vem operando maravilhas. Então, se Ele é uma fonte inesgotável, se Ele é uma fonte contínua, incessante, Ele continua operando, trabalhando, agindo, resgatando, salvando, transformando, curando, dando esta, dando aquela outra oportunidade, crescendo na vida daquele que nele crê, crescendo na vida daquele que nele espera, e Ele continua se doando, Ele continua manifestando, Ele continua indo, Ele continua trabalhando, e isso em uma forma crescente. E hoje vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Porque de repente até esta dor e tudo isso não é exatamente na tua vida, em você, no teu corpo, na tua mente, de repente não é na tua casa. Mas o fato de não ser na minha casa não significa que eu não deva me preocupar com a casa de outrem. Porque se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou estar me doando em interceder, em orar, em ajudar, em querer, em poder ou não ajudar, mas sendo sabido que nós cremos em um Deus chamado também de Deus do impossível, de Deus dos impossíveis. Então nós vamos orar juntos. Ah, pastor, está tão difícil, a coisa está tão difícil, que eu já pensei até o que eu não deveria pensar. Pastor, já passou besteiras pela minha cabeça e já fiquei ali, já perdi noites de sono. Então nós vamos orar. Amém? Porque podem estar dizendo, porque as situações podem estar dizendo, porque pessoas podem estar dizendo, porque a tua rua pode estar dizendo, porque o teu bairro pode estar dizendo, porque a tua cidade pode estar dizendo, o teu estado, o teu país, o planeta pode estar dizendo algo.
Mas quem determina, quem define todas as coisas é este Deus. Desta Bíblia com 66 livros, começando em Gênesis, terminando em Apocalipse. Ele é o dono de todo o poder e Ele é o dono de toda a autoridade. E não há ninguém igual a Ele, muito menos alguém superior a Ele. Ele faz, Ele põe, Ele tira. Tem o poder com a sua palavra, com a sua voz, com o relance do seu olhar, com o gesticular das suas mãos, com aquilo que de fala sai da sua boca, com aquilo que de sopro sai da sua boca. Então inicia-se agora, pelo poder da fé, neste Deus, um momento diferenciado. Aí de repente o marido está desempregado e as pessoas ao redor começam a se alegrar, porque agora aquele homem está desempregado. Então agora pessoas começam a dizer: bem feito, bem feito, bem feito. Só que na casa, na vida desta pessoa, ele ou alguém tem clamado a Deus, tem depositado suas fichas, expectativas, esperanças, certezas. Aí de repente não somente chamam e empregam, mas também de repente chamam e assinam uma carteira. Você está entendendo? Não existe absolutamente nada que ele não possa fazer. Eu sei que muitos momentos são difíceis. Nós vamos ler aqui Juízes, capítulo de número 7, para partirmos para o momento da oração. Juízes, capítulo de número 7, a partir do versículo 1, diz assim, ou nos dizem assim. Aleluia. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá.
Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse: separe os que bebem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Até aqui, versículo de número 7. Juízes, capítulo de número 7, versículo 1 até o 7. Maravilha, maravilha, glórias a Deus por aquilo que Ele fez, a forma como falou, a forma como orientou, a forma como diagnosticou, a forma como separou. Louvado seja Deus. Gideão, um homem de fé, um lutador, um batalhador, desbravador, alguém realmente mas ele estava com 32 mil pessoas, 32 mil homens. Da primeira leva, 22 mil estavam tremendo de medo diante da situação, diante da problemática. Estavam tremendo de medo. Não conseguiam se conter. Ficaram 10 mil e o Senhor disse: olha, para que ninguém se glorie, para que saibam, para que vejam que eu sou Deus no meio de Israel, o povo a quem eu elegi, o povo a quem eu escolhi. Vamos ainda fazer uma triagem. Então leve todos para a beira da água e haverá uma diferença entre aqueles que irão beber água como os cães e aqueles que irão se prostrar diante das águas. O resultado é que ficaram somente 300 homens desse total de 32 mil pessoas. Agora eu me vejo como Gideão, porque quando eu me vejo com, digamos, 32 mil homens, é mais que uma população de muitas cidades. Sim ou não? É um mundo de gente. Então eu estar na frente de uma situação na qual eu acredito que Deus, Ele me colocou para batalhar, e eu, mesmo sabendo, mesmo crendo, mesmo sendo positivo diante desse Deus, eu olho para trás, eu vejo 32 mil homens, me promove um conforto, sim ou não? Me promove uma segurança, sim ou não? Talvez na minha consciência haja a realidade de que muitos irão perecer, mas haverá uma grande vitória, porque Deus, Ele já havia dado como promessa de que iria dar a vitória ao seu povo. Mas agora, mesmo sendo totalmente orientado por Deus, Gideão olha para trás, porque o verdadeiro líder, o verdadeiro soldado, aquele a quem Deus chamou para o campo de batalha, aquele que está à frente, aquele que está verdadeiramente no fronte, ele não é aquele que diz vão, ele é aquele que diz vamos. Dizer vão é bem diferente de dizer vamos. Então agora eu vejo que Gideão olha para trás, já não são 32 mil, um mundo de gente.
São apenas 300. O que significa isso, pastor? Significa que nós, como seres humanos que somos falhos, limitados, propensos e etc. e tal, inclinados para os defeitos, as falhas, os pecados, as transgressões, iniquidades, enfim, nós sabemos que tem um Deus. Nós acreditamos nele. Nós temos uma certa dificuldade porque ele não é visível aos nossos olhos humanos. E nós nele não podemos tocar porque somos muito pecadores. E se isso acontece, logo o homem morre. É por isso que quando Jesus voltar para buscar o seu povo, vai ser preciso que o homem tenha o seu corpo glorificado para poder encontrar com o grande Rabi. Então nós cremos. Então você está no bem, você está crendo. Então você está na luta, está na dificuldade, você está crendo. Mas você olha para o lado, você olha para trás e você se vê desprovido de algo físico, de algo palpável que te traga na tua natureza, na tua consciência, uma segurança. É ou não é? Muitas das vezes cremos, mas nós cremos com medo. Muitas das vezes a fé, ela é uma fé grandiosa, mas ela tende a vacilar por algum momento. A exemplo, nós olhamos para Pedro. Jesus vem andando por sobre as águas. Pedro está no barco, junto com os demais, junto com os tais, e ele se expressa dizendo: mestre, se és tu, permita, mande que eu vá até ti. Jesus permite. Igual Jesus vinha andando por sobre as águas, Pedro também anda, dando então ali alguns passos. Mas houve um momento em que ele começou a afundar. Ele cria, sim. Tinha fé, sim. Acreditava, sim. Obedeceu, sim. Mas quando ele viu a realidade da coisa, é isso que eu quero te falar. Que quando muitas das vezes nós vemos a realidade, temos um Deus. É invisível, mas é real. Muito poderoso, lindo, majestoso. Um Deus realmente de glória. Aleluia, 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 aleluia. Mas a minha realidade é que a ausência do pão, da carne, do peixe, do arroz, do feijão, do café da manhã para os meus filhos, da falta do trabalho, da falta da saúde, da falta disso, da falta daquilo, aperta desse jeito, aperta daquele outro, aperta aqui, aperta acolá. E eu sei que existe um Deus, eu sei que tem um Deus, ele tem falado comigo, mas eu sou espírito, eu sou alma, mas eu também sou carne. E nós temos pregado e defendido a ideia de que fé não é ausência de medo. Então veja Gideão olhando para trás. Não, Deus falou, Deus falou, Deus falou, então vamos lá. Mas será que não passa, será que não passou pela cabeça dele olhar para algum dos 300 e ver que era um conhecido, uma pessoa que, digamos, se cresceu junto, uma pessoa que, digamos, fazendo parte da família, sabendo das suas limitações, sabendo das suas fragilidades, e ficar preocupado com aquela pessoa, saber que realmente, verdadeiramente era perito, mas não tanto quanto aquele um ali, aquele determinado ali. Esse aqui manuseia a espada muito bem, aquele dali também manuseia muito bem, mas esse daqui marcha. Então é normal vir a preocupação, é normal vir a insegurança, mas municiado de uma palavra, de uma promessa, Gideão dá seguimento naquilo que Deus mandou fazer, do jeito que ele mandou fazer. Então de repente você está se sentindo assim, desprovido de ferramentas que se fazem importante você obter
para que a tua segurança ela aumente, para que você se sinta confortável em fazer tal coisa, em tomar tal decisão, em agir de tal maneira. Mas de repente você não tem. Porque Gideão, junto com 32 mil homens, ele some. Mas com 300 homens, ele é facilmente achado. Então agora, ou é coragem, ou é coragem. Ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha insegurança, ainda que venha sobre mim incertezas, mas eu vou. Por quê? Porque Deus falou para que eu vá. Deus ordenou que eu faça, mas está tudo apontando ao contrário, tudo apontando ao avesso, mas Deus falou desse jeito, Deus falou dessa forma. Agora é o momento, é a hora de crer. Mas não do crer daquilo que se fala, não do crer daquilo que se tem dentro de si próprio, mas do crer na forma de ir enfrentar a situação. Então Deus falou, penso também que Gideão olha e diz, não, o rei de Israel, o Deus vivo, me falou dessa forma, então eu vou bater de frente, eu vou enfrentar a situação. De repente é como exemplo, ainda agora há pouco nós falamos a respeito do naufrágio no meio de um grande oceano. Não há vista que alcance a terra firme, a terra seca, árvores ou algo. Eu sei que teus olhos precisam e querem ver a glória de Deus. Porque o único que pode te responder, te resgatar e fazer algo por você é Deus. Claro que não um Deus inventado, um Deus fictício, um Deus imaginário, um Deus... Não. Estou falando de uma realidade, de um Deus real. De um Deus poderoso e real. E a maior prova disso é o seguinte. Nós vamos orar. E haverá resposta. De comum temos assim, então, feito, eu quero pedir 980-89-9520. Nos envia o teu testemunho. 980-89-9520. Nos envia o teu testemunho. Hoje alguém bateu na minha porta e foi contar uma bênção. Então, se for para vir para cá e falar de um Deus que não faz absolutamente nada, já falei, não sei quantas vezes, até perdi a conta. Eu não venho, querido. Eu não venho. Deus, ele é uma realidade, Deus, ele é uma potência, Deus, ele é uma autoridade, Deus, ele é. Você está entendendo? Que te ama, que quer te salvar, que quer te resgatar, que quer que você o reconheça, que quer que você o aceite, que quer que você o sirva. E a partir disto, ele construa em você algo muito importante, muito especial, para que você consiga angariar a salvação, a vida eterna, daquilo que ele, sobre o de melhor, de mais especial, de mais importante, ele tem como propósito, tem como projeto. Então, às vezes, dói, e nós sabemos que sim. Até porque, como testemunha viva, estamos aqui. Por tantas quantas já passamos. Por tantos momentos. E o que de mais interessante é que parece que no momento que mais você precisa de ajuda, mas aqueles que estavam perto e aqueles que se dizem ser da família da fé,
como diz a palavra, dizem serem judeus, não são, mas são sinagoga de Satanás. Além de se afastarem, ainda começam a jogar pedra, ainda começam a te criticar, ainda começam a querer te diminuir, ainda começam a querer determinar o que você é de pior. Aí você está com quem? Mas é um momento em que Deus, Ele entra com providência. E aquele estava lá embaixo, abandonado, sozinho, desprezado, perseguido, caluniado, aquele que estava por conta dos seus acertos e também por conta dos seus erros, aquele então é o pior da face da terra. Mas Deus começa a levantar. E agora, no meio do oceano, vem um tronco de árvore e eu me seguro nele. E aí eu passo dias dentro da água, mas o Espírito trata a minha circulação sanguínea, mas o Espírito me aquenta, me aquece, para que eu não venha ter, se eu não estou enganado, é hipotermia que chama, né? Está entendendo? E eu começo a resistir. Aí vem a ciência e diz que o homem pode sobreviver somente tantos dias dentro da água. A partir dali é impossível. Mas o que é impossível para o homem, você entende? Você entende mesmo? Você crê desta forma? Você acredita nesse que te chamou, nesse que te ama, nesse que verdadeiramente enviou seu filho para te resgatar? Então vamos falar com ele. Vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Façamos isso agora. Amém? Senhor Deus querido e santo, amado Deus poderoso, está difícil para esta pessoa. Está muito difícil. Porque de repente, Pai, já procurou tantos médicos, tantos especialistas e já fez tantos exames, tantas baterias e não houve um diagnóstico exato de absolutamente nada. Remotamente suspeitas de algumas tais possibilidades. Mas esta pessoa, de uma hora para outra, começou a de repente não é algo físico, uma enfermidade física, de repente o seu psicológico, o seu emocional está totalmente abalado, porque são tantas decepções, porque são tantas descobertas da forma com a qual as pessoas tanto têm falado mal desta pessoa e ela tem se sentido um nada, tem se sentido a pior pessoa. E aqueles recados que Satanás envia pela boca de outras pessoas tem só feito com que esta pessoa se sinta em desvalor, como que se não fosse filha, como que se não fosse filho, como que se não tivesse na realidade a possibilidade de ser ouvida por ti, recebida por ti, muito menos ter resposta da tua parte para com ele, para com ela.
E agora a mente, agora o emocional desta pessoa está querendo acreditar que o que vem falando, que o que estão falando é verdade. Ela não nasceu para dar certo. Ela não nasceu para a felicidade. Essa mulher de repente já passou, tem passado por tantos relacionamentos, ela nem quer muita coisa. Essa mulher não quer um homem que seja rico, não quer um homem que tenha um poder aquisitivo, que venha encher ela de presentes e dar uma vida confortável, não. Ela quer ser feliz, como qualquer pessoa quer e precisa ser feliz, mas estão massacrando tanto, estão batendo tão forte e se levantando contra de uma tal maneira que já vem passando por tantos relacionamentos e nada da coisa funcionar. Não tem dado certo. Então essa pessoa, além de oprimida, ela se deprime. E agora? Quando não, meu Deus, essa mãe precisa chamar os filhos para a escola pela manhã, mas não há uma expectativa do café da manhã. Não há na realidade uma expectativa. Meu Deus. As coisas são muito difíceis, muito difíceis. Essa pessoa, além de ter que lidar com a sua luz cortada, com a sua água cortada, ter que lidar com o seu gás que acabou, ainda ficam batendo na porta os credores. Existe já há algum tempo, Senhor, uma expressão que encaixa muito bem quando aparentemente tudo está perdido, não há saída, não há resposta, não há uma possibilidade, nem luz no fim do túnel existe, que é quando a pessoa precisa fazer das tripas coração. Como faz? Como faz? Essa pessoa que está nesse relacionamento em que tem torcido e tem se esforçado ao máximo para dar certo, mas a outra parte tem escangalhado tudo. E essa pessoa de repente está diante de um total arrependimento por estar dando chance a uma pessoa que não apresenta nenhum tipo de reação positiva que venha nutrir, fomentar uma esperança. E agora? O que se faz? No meio do oceano não passa uma embarcação. No meio do oceano, o risco dos animais marítimos. Porque quando a pessoa no naufrágio, ela está durante o dia à deriva, ainda tem o sol para ativar vitaminas no seu corpo que venha lhe gerar energia física. Mas a noite vem, chega a noite e, Senhor, a
pessoa está no escuro, nesse quarto escuro, nesta solidão, nesta depressão, nesta enfermidade, neste medo, neste pavor, neste pânico, neste terror. Meu Deus, Pai, meu Senhor, meu Deus, é contigo que eu posso falar, é contigo que podemos falar, conversar, é diante de ti que nós podemos ficar na posição fetal e muitas das vezes chorar. Muitas das vezes chorar escondido para não chorar na frente do filho, por conta da situação que está atravessando. Chorar escondido para não chorar na frente do marido grosso, machista, violento, mal educado, injusto. Porque senão vai brigar com a esposa, vai dizer que é bobagem, vai dizer que é fraqueza, vai dizer que é fragilidade, vai dizer que é vergonha, vai dizer um monte de coisa. Menos dar alguma palavra de conforto, de alívio, de companheirismo. Então é preferível ela chorar escondido. Nós somos frágeis porque somos feitos de barro. Mas nós ficamos fortes porque passamos pelo fogo. E o barro, quando passa pelo fogo, então é sabido que esta situação não vai matar ninguém. Vai tornar esta pessoa mais forte e fará com que testemunhe a grandeza da tua glória, do teu agir, do teu manifestar, da tua providência sobre a vida, sobre a casa, sobre esta situação difícil, que hoje é de dor e amanhã servirá para motivar pessoas. Não exatamente por conta da força dele, da força dela, mas por conta da tua força nele, por conta da tua força nela. Então, Pai, eu estou te pedindo, a tua palavra diz que o que eu pedir, crendo e pedir em nome de Jesus, eu vou receber. Eu quero receber a notícia, eu quero receber o testemunho dessa pessoa, dessa mulher que ora pelo seu pai, de que tu entrasse com providência e fizeste alguma coisa e ela aparecerá glorificando o teu nome, contando o seu testemunho. Ou em qualquer uma outra situação parecida ou totalmente diferenciada. Mas eu quero te dizer que eu ponho a minha imagem diante desta câmera e coloco a minha voz para percorrer através das ondas desta rádio, porque eu creio em Ti, Senhor, porque eu creio em Ti, Jesus. Eu acredito que Tu tens poder, que Tu queres sim e que Tu irá mudar esta situação. Então que assim seja. Porque se eu não cresce, porque se eu não acreditasse, por que eu viria? Por que eu estaria aqui? Por que eu publicamente falaria de alguém tão maravilhoso, tão importante, tão grandioso quanto Tu és?
colocou esta vida em tuas mãos. Porque eu sei que tu tens feito e tu irá fazer muito mais. Senhor, tira do leito da enfermidade, da alta, faz andar, faz enxergar, faz ouvir, faz ficar de pé, faz sair de dentro da cova, faz sair de dentro do sepulcro, porque tu és poderoso para fazer isto e muito mais. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais um programa Caminhando com Jesus, muito obrigado por mais uma semana, embora tenhamos tido 2 noites, terça e quarta, que nós não apresentamos por problemas técnicos aqui na nossa rádio, mas já tudo resolvido, tudo sanado para a glória do Teu nome. Chegamos aqui a mais uma sexta-feira. Eu oro pela vida do Jorge Alves, eu oro pela vida do Marcelo Nunes, eu oro pela vida do Tiago Nunes, do Pedro, do José Salles, do Marcelzinho, do João Pena. Eu oro pela vida do Rick, da dona Nelly Andrade, eu oro pela vida de todos e por suas famílias. Em especial, as pessoas que sempre estão conosco no programa Caminhando com Jesus, independente se pela live ou pela rádio. Entra com a Tua providência, que essa pessoa está precisando e só Tu, Senhor, pode fazer. Nos dê, Senhor, um final de semana lindo, daqueles que só Tu sabes e podes proporcionar. Nos dá uma noite de sono tranquila, providencia um sábado de grandes vitórias. O pedido mais importante é o sempre, hora e momento que voltares, leva-nos contigo para que onde Tu estás estejamos nós também. Que a trombeta soe, nosso nome seja pronunciado e em corpo de glória subamos contigo e estejamos a morar eternamente. Em nome de Jesus. Que assim seja, Pai. Amém e amém, Jesus.